Salve, salve meu povo, salve, salve minha pova. Vamos lá resolver a questão 14 da nossa lista de trabalho e energia, que é uma questão do Enem 2019, que diz o seguinte: numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, um ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e cinética de rotação. E a etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo da sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Isso é muito importante, tá? Essa parte do sistema conservativo. Vocês já vão entender por quê. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Só traduzindo isso aqui para vocês, tá? Quando você tem um negócio que está girando, um disco que está girando, quando você considera o ponto que é o centro de massa, esse ponto ele tem raio irrisório, sabe? É um raio que praticamente não existe, porque matematicamente um ponto não tem raio, é um ponto. Então, quando você pensa na velocidade linear, a velocidade linear é a velocidade na extremidade de uma circunferência. Se um ponto não tem raio, ou um raio infinitesimal, não tem como você calcular a velocidade linear desse ponto, entende? Então, por isso que ele fala que a velocidade linear do centro de massa é desprezível em comparação com a velocidade angular, porque não tem nem como calcular essa velocidade linear de um ponto, né? Não tem raio para você calcular. Então, é basicamente o seguinte, foi um trecho assim que, na minha opinião, deveria ter sido removido do texto da questão, porque confundiu muita gente essa informação, causou arrepio em muitos estudantes na hora da prova, mas, enfim, né? A velocidade angular é a que importa nessa questão. Em seguida, ele mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo da sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. Ah, tá. Então, essa altura do topo do disco em relação ao chão é 1/3 da altura do brinquedo aqui. Ok. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, comprimento, largura e altura, assim como a da massa do disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte do manual a seguir. Então, o comprimento 300 mm, largura 100 mm e altura 410 mm. O resultado do cálculo da etapa 2 em Joule é quanto? Sendo que na etapa 2 ele calcula a energia cinética de rotação. Bem, essa foi uma questão que eu aposto que muita gente viu e falou, mas nem a pau Juvenal. E partiu a mil e não fez, simplesmente não fez. Sabe por quê? Porque essa história de energia cinética de rotação malmente é dado no ensino médio. Ninguém vê isso no ensino médio, isso é dado em Física 1 na universidade, quando você faz engenharia, faz física. Mas não vê no ensino médio energia cinética de rotação. Só que tem uma informação muito importante aqui, gente, que é essa aqui, ó. Sistema conservativo. O que é um sistema conservativo? É um sistema que não há dissipação de energia, não há atrito, não há resistência do ar, e a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Como que funciona esse ioiô aqui, né? Você tem um disco que tem essas hastes aqui, esses braços aqui, e você vai enrolando isso aí até lá em cima. Então, você tem uma corda enrolada em cada um dos braços desse disco. E aí você solta esse disco lá de cima. Então, ele vai descendo e girando. Por isso que ele fala, ó, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e cinética de rotação. O que seria cinética de translação? A velocidade que ele ganha na queda. E a cinética de rotação? A velocidade angular que ele vai ganhando. À medida que... É um ioiô, gente. À medida que cai, vai girando, ok? No ponto mais baixo, ele não cai mais, obviamente. Ele só gira. Ou seja,
A energia mecânica inicial, que já foi dita pela questão aqui, a energia potencial gravitacional, que é a que tem no início, foi completamente convertida apenas em energia cinética de rotação, que acontece no ponto mais baixo. Então ele cai girando, quando para de cair, ele está girando ainda. Então, quem é a energia mecânica inicial? A potencial gravitacional. Quem é a energia mecânica final? A cinética de rotação. Ou seja, você não precisa conhecer a fórmula da energia cinética de rotação. Você só precisa calcular a energia mecânica inicial. Então, vejam só. A energia mecânica inicial é a energia cinética inicial, mais a energia potencial inicial. E a mecânica final, energia cinética final, mais energia potencial final. No início tem cinética? Não, o disco está parado lá em cima e você vai soltar ele. Tem potencial? Tem, do tipo gravitacional. E no final, tem energia cinética? Tem, é energia cinética de rotação. Tem energia potencial? Não, porque ele chegou na altura mínima. Ou seja, para calcular a energia cinética de rotação, basta calcular a energia potencial gravitacional. Simples assim. Mas é claro que é uma questão que exige interpretação, que exige até um pouco de malícia, de você entender, opa, peraí, como assim calcular a energia cinética de rotação se isso não é ensinado no ensino médio? Tem que ter alguma coisa aqui escondida, que eu não estou percebendo. E aí tem que treinar bastante, tem que fazer bastante questão, tem que se acostumar com física e principalmente com os textos do Enem. Mas é uma questão tranquila, bastava você calcular isso daqui, tá? A energia potencial gravitacional. Mas vamos lá, vamos pôr a mão na massa? Vamos calcular isso daí. Bem, a massa do disco, 30 gramas. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? mgh. A massa do disco, 30 gramas. Lembrando que no sistema internacional, a unidade de massa é quilograma, tá? Então vai ficar 30 vezes 10 a menos 3. A gravidade é 10 e a altura. Cuidado com essa altura, tá? Porque, como eu falei, nesse ponto mais baixo não tem mais potencial. Porque a gente atingiu a altura mínima. Então ele não desce além disso. Então a altura que a gente considera de energia potencial inicial é essa altura de 2/3 aqui. Então essa altura vai ser 2 vezes a altura sobre 3. Então vamos substituir os valores. Eu vou manter aqui 30 vezes 10 a menos 3 vezes 10 vezes 2 vezes essa altura, 410 milímetros. Então tem que passar para metro. 410 vezes 10 a menos 3 dividido por 3. Agora vamos resolver essa conta. Deixa eu só arrastar para o lado para ganhar espaço. Então vamos lá. Eu vou simplificar esse 3 com esse 3 aqui. Vai ficar um 10 aqui. E aí, só reescrevendo para ficar mais visível, 10 vezes 10 a menos 3 vezes 10 de novo. Esse 2 vezes 410 vai dar 820 vezes 10 a menos 3. E aí, vamos trabalhar esses 10 aqui, porque o 820 não vai mudar, né? E a gente só tem letra B que tem 8,2 e letra D que tem 8,2. O resto dá para descartar tudo. Então vamos só ver se vai dar 10 a menos 2 ou se vai dar 10 a quarta. Vamos lá. 10 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 com 10 vai dar 10 a menos 1. Então eu vou repetir ali 820. E aqui eu já sei que deu 10 a menos 1. Ok? Porque aqui tem 1, aqui tem 1. Então 1 menos 3 mais 1 é 2 menos 3, vai dar menos 1. E aquele 10 a menos 3 que está ali vem para cá também. Então vai ficar 820 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa que 8,2 vezes 10 a menos 2. Portanto, a resposta só pode ser a letra B de Bezerra. Tá vendo só? Então, o que na verdade parecia ser algo impossível de calcular a energia cinética de rotação, na verdade bastava calcular a energia potencial gravitacional, que é a energia mecânica inicial, uma vez que a questão falou que era um sistema conservativo, um sistema em que a energia mecânica se conserva. Belezinha? Então, pessoal, se você gostou, por favor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma questão nova
e nos vemos nas próximas questões. Valeu!